Olá a todos, somos a equipe 44 do Challenge e hoje vamos mostrar como a visão computacional pode otimizar a gestão rodoviária da Motiva. Atualmente, o monitoramento da faixa de domínio, especialmente o controle da altura do mato, é um processo manual, caro e subjetivo. Por que usar imagens para resolver isso? Porque elas nos dão escala e precisão. Ao invés de dependermos de inspetores visuais ao longo de milhares de quilômetros, podemos usar imagens e redes neurais convolucionais para automatizar essa fiscalização e agir de forma preventiva. Nós mapeamos três abordagens: detecção da vegetação por câmeras, monitoramento via satélite e inspeção por drones. A primeira é utilizar câmeras na frota atual. O input seria das câmeras instaladas nos carros da Motiva que já rodam pelas rodovias diariamente. No processamento, a CNN enxerga a imagem e faz a segmentação, comparando a altura da vegetação com objetos conhecidos. O output é a geração automática de uma ordem de serviço com a localização exata de onde o mato passou do limite. A segunda possibilidade é o sensoriamento remoto. Aqui o input são as imagens multiespectrais de satélites. O processamento da CNN foca em analisar a densidade e a cor da vegetação nas margens, identificando onde o crescimento está mais acelerado. O output é um mapa de calor, ajudando a Motiva a planejar as podas a nível macro. A terceira ideia é a inspeção por drones. O input são vídeos de 4K capturados por drones sobrevoando áreas críticas. No processamento, a CNN atua junto com a reconstrução 3D para entender a volumetria exata do mato. O output é um relatório de auditoria de altíssima precisão, ideal para validar se a empresa terceirizada realmente roçou a quantidade de metros quadrados que cobrou. Uma comparação rápida. Agora que vimos as três opções, como elas se comparam na prática. Começando pela mais promissa, sem dúvida, é a abordagem de câmeras na frota. O motivo é simples. O custo de coleta de dados é baixíssimo, já que aproveitamos os veículos que já estão circulando na rodovia diariamente, garantindo alta precisão na visão lateral do mato. Por outro lado, a mais difícil de implementar em larga escala é a inspeção por drones. Apesar de ter uma precisão altíssima, a operação esbarra em gargalos pesados, baixa autonomia de bateria, necessidade de pilotos em campo e restrições rigorosas de regulamentação de voo sobre rodovias ativas. E o satélite fica como meio termo. É excelente para uma visão macro e planejamento rápido, mas esbarra em uma incerteza. A resolução pode não ser suficiente para a CNN validar a altura vertical da vegetação com a precisão exigida pelo contrato, exigindo validação constante. Limitações e risco. O primeiro é a qualidade dos dados. Se usarmos as câmeras, estamos sujeitos a variações de iluminação, chuva, sujeira nas lentes e oclusão, como o caminhão bloqueando a visão. Se usarmos satélites, o problema passa a ser a nebulosidade. Tudo isso reduz a confiabilidade que a CNN terá na hora da análise. No segundo ponto, que já até comentamos, é a resolução insuficiente. Satélites de uso gratuito, como o Sentinel-2, entregam uma resolução de 10 metros por pixel. Isso pode não ser o suficiente para a CNN detectar a altura exata da vegetação com a precisão adequada que o nosso contrato exige. O terceiro grande desafio é a ausência de dados rotulados. Para treinar a nossa CNN, é obrigatório termos um dataset anotado, ou seja, pares de imagens e labels indicando onde está o mato e a altura dele. Criar esse conjunto de dados do zero exige muito tempo e especialistas do domínio. Por fim, temos o gargalo computacional. Processar imagens em larga escala de centenas de quilômetros de rodovias não é uma tarefa simples. Isso vai exigir uma infraestrutura bastante robusta de processamento em GPU e armazenamento em nuvem. Premissas e requisitos. Do lado das premissas, assumimos que a Motiva já possui uma frota com câmeras funcionais e GPS integrado, e que existe uma rota de coleta periódica estabelecida. Tecnicamente, também assumimos que há capacidade de armazenamento para esses grandes volumes de dados e acesso a imagens de satélites de alta qualidade. Além disso, é crucial que especialistas da Motiva possam rotular os datasets iniciais. E o mais importante, que a empresa defina critérios claros de conformidade, como a altura máxima permitida para a vegetação. Sem essa regra de negócio, a CNN não tem um parâmetro para classificar o que é um problema. Já em relação aos dados necessários, o coração do sistema depende de imagens georreferenciadas das margens para sabermos exatamente onde agir. O que chamamos de grounding truth, ou seja, anotações reais de altura de vegetação para validar o aprendizado da máquina. No caso dos satélites, precisamos de uma resolução de pelo menos 1 metro por pixel para termos clareza. E por fim, dados de contexto, como histórico temporal de evolução de cada trecho e metadados de condições climáticas, para que a inteligência artificial entenda como o clima afeta a visibilidade e o crescimento do mato. Obrigado.